Olá, eu sou Janaína Spolidoro, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fábulas, gente. Fiz aí um vídeo há uns tempos atrás dos contos de fada, na verdade das histórias que não são contos de fada, porque o gênero textual contos de fada tem características próprias, e algumas pessoas estavam confundindo aí, alguns profissionais estavam confundindo com histórias que não se encaixam ali naquele gênero. Isso é bastante complicado, porque quando o professor for trabalhar as características do gênero, a pessoa vai descobrir que a vida inteira ele viu aquilo como conto de fada e não era. É bem chato isso, né? Então, eu acabei fazendo um vídeo de 5 histórias que não são contos de fada, e algumas pessoas acabam confundindo também contos de fada com fábulas. Não são a mesma coisa. Então, eu fiz um vídeo especial aí para vocês hoje. Vou compartilhar a tela. Eu chamei de estudando fábulas na escola, porque eu vou dar um exemplo do que são exemplo, não é? Vou falar um pouquinho sobre o que seria esse gênero, né? Algumas características e curiosidades. E vou também falar sobre como que você trabalha ano a ano esse gênero textual. E por que que eu posso falar sobre isso? Isso é importante porque às vezes você ouve outras pessoas falando, mas você não sabe a gabaritagem dela, aí a formação, no caso, né, que dá crédito a ela para falar sobre o assunto. Lembrando, então, que eu sou formada em letras, eu tenho 5 pós-graduações, sendo 3 relacionadas à educação e 2 à tecnologia, uma sobre ensino à distância, uma de consciência fonológica, e eu tenho uma questão de linguística também que vai me ajudar aí nessa questão de gêneros. Eu não utilizo informações da internet porque eu não confio nelas, então eu sempre utilizo, no caso, livros aí que são referência para os gêneros, né, e de pessoas que são confiáveis. E a gente tem uma questão aí que eu trabalho também com uma loja virtual com mais de 2.000 materiais, títulos no caso, mais de 80 mil páginas feitas, e eu já fiz trabalhos também para editoras. Então, eu sou uma profissional da área de elaboração, portanto, eu tenho aí bastante conhecimento desta área, né? Aproveita para se inscrever no canal, curta o vídeo e compartilha aí com seus conhecidos o vídeo, nunca os materiais, porque os materiais caem na lei de direitos autorais. E sobre o vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre fábulas na escola, o que que é importante saber quando você trabalha com. Vou mostrar para vocês uma coleção de fábulas. Eu levei 5 semanas para poder fazer essa produção, então ela é uma coleção bem robusta aí, de acordo com as necessidades atuais dos alunos. E eu vou mostrar para vocês a diferença entre as séries, para vocês entenderem o que que trabalha a série, e por que que é diferenciado o trabalho quando você adquire o material direto de um elaborador profissional, que daí vai ter engenharia pedagógica por trás e vai ficar bem evidente nessa explicação aí da diferença entre as séries. Gente, fábulas na escola. É importante você saber que as primeiras fábulas foram escritas no Oriente, tá? Então, lá no lado oriental do mundo, no século 8 antes de Cristo. E a gente tem 3 fabulistas muito famosos. Então, essas primeiras fábulas aí do século 8 antes de Cristo, então são 800 anos antes do ano 1, né? Só para a gente se localizar em tempo, na questão de século. E elas são bem antigas, porque naquela época já se sentia a necessidade de trabalhar com valores humanos, deixar a população um pouco mais humana em relação ao colega, criar empatias, trabalhar com sentimentos e emoções. Então, as fábulas elas surgiram exatamente dessa necessidade aí, e lá no Oriente. Mas a gente tem 3 fabulistas famosos, todos do Ocidente, que também o primeiro não é tão novinho assim, né? O primeiro fabulista famoso foi o Esopo. Era um escravo, né? Então ele veio do Oriente para o Ocidente e trouxe essa tradição das fábulas. Inclusive ele já escrevia
naquela época, né, ele já escrevia as fábulas. Ele era bastante inteligente. E depois eu vou montar um curso especial sobre gêneros textuais, e um dos módulos aí vai ser fábulas. Nesse caso aí eu vou contar a história do Esopo e vão ter algumas atividades que vocês vão poder utilizar com os alunos. O Esopo, gente, ele está ali no século VI, então 600 anos antes de Cristo. Depois a gente teve um período aí que foram criados outros gêneros textuais, inclusive os contos de fada, e elas só foram retomadas mesmo com o advento aí da imprensa, um pouco depois dos contos de fada ainda, pelo La Fontaine, que é um fabulista francês. Então a gente já vem aí para o Ocidente total com ele. E a gente tem o Monteiro Lobato aqui no Brasil como representante de novas versões das fábulas, porque uma característica das fábulas é que ela pode ter versões de acordo com o tempo e lugar, diferente dos contos de fada, que são mais fixos em características, né? As histórias vão ser sempre curtas e vão ter animais ou objetos famosos ou falantes. Eles são famosos, então são animais e objetos que fazem parte do dia a dia das pessoas, que as pessoas conhecem, são bem simples, então vai ser raposa, corvo, formiga, cigarra, são animais assim bem famosos. E eles são falantes, então a gente nunca vai ter aí pessoas dentro das fábulas. E ela vai ter uma das partes mais importantes dela, que é a moral, que é para isso que ela foi escrita. O fabulista ou o professor que trabalha com fábulas, um viés muito importante para trabalhar dentro da fábula é a lição que ela quer passar de moral. Então, qual que é o valor humano que ela trabalha dentro daquela situação? Sem contar que são narrativas super curtas, então, diferente dos contos de fada aí que tem entre 3 e 10 páginas, a fábula não vai passar de uma página inteira. Então, a gente tem essa questão de extensão também, de diferença entre eles. Ainda sobre fábulas na escola, a gente trabalha 3 itens importantíssimos. A gente tem os elementos estruturais, então como que deve ser esse texto, que ele tem regras para ser seguidas. Inclusive a parte da moral, né, que ela vem sempre ao final. As características do gênero, então, qual que é o tempo e lugar que acontece, quais são os tipos de cenário, quais são os trabalhos com os animais e objetos falantes que eu devo fazer. Então, essas características, elas são bem fixas dentro da fábula, mas elas têm essa articulação de tempo e espaço do fabulista, não da fábula, tá? E principalmente os valores humanos, que é o ponto mais alto aí do trabalho com fábulas. Então, dito isso, e a partir de uma extensa pesquisa sobre, eu criei a coleção Fábulas. Eu já tinha no site da loja 2 materiais de fábulas, um de arquivos interativos e um para interpretação de acho que quinto ou quarto ano, porque é o ano ideal para você trabalhar com todo o conteúdo. Mas ao mesmo tempo, ela permite aí uma articulação de conteúdo do primeiro ao quinto ano. Para os menores, gente, eu ainda não fiz um trabalho porque eu ainda estou pesquisando como que isso entraria ali na educação infantil. Mas pode ser que mais para frente eu tenha aí esse viés, e daí eu faço um vídeo sobre para explicar a diferença, porque é importante você, enquanto profissional da educação, entender que há diferença de ano para ano. Que a gente tem visto professores trabalhando o mesmo conteúdo de primeiro a quinto ano. Gente, cuidado com o que vocês fazem em sala de aula. Não adianta usar a mesma atividade que a criança teve no ano anterior. Imagina como isso vai pegar mal para a escola. Como que você vai valorizar um profissional que não sabe nem delimitar o ano sério da criança? Não dá, né? Então aqui eu vou mostrar alguns, eu chamo de gradação, né, na verdade, mas são algumas características que a gente percebe fortes de um ano para o outro. O que que muda do trabalho do primeiro ano para o quinto ano? Todo professor deveria saber isso, e essa é uma questão que a gente aborda também no nosso curso de elaboração de material didático, neuropsicopedagógico, no qual a gente vai trabalhar com a gradação dos conteúdos da BNCC e na evolução biológica da criança.
Então, a gente faz o cruzamento dessas informações e no curso eu explico como que você faz isso, para que a gente não caia nisso de ficar ensinando o primeiro ano durante 5 anos para a criança, né? Isso é importante. Se você tiver interesse no curso, no final dos slides, aí eu vou falar para vocês como que você faz para poder entrar em contato e entrar na lista de espera, porque ele é um curso extremamente procurado, né? Bom, primeiro ano, vamos lá, diferenças por série. Eu não vou mostrar todo o conteúdo, mas eles vão ter, assim, todos os volumes vão ter entre 15 e 18 páginas, porque elas são sequenciadas. E não são sequenciadas desse tipo barbante que a gente encontra na internet, que a pessoa jogou tudo numa forma e faz tudo igual toda vez. Elas são sequenciadas, pensadas de acordo com os conteúdos da BNCC daquela série. Então, se seu aluno é de segundo ano e está defasado, o que que você faz? Você usa de primeiro ano. Se seu aluno é de terceiro ano e está com turma defasada, você usa de segundo ano, porque ela está exatamente no que deve ser ensinado naquela série, certo? Eu vou mostrar para o primeiro ano 3 páginas e para as demais séries 2, porque no primeiro ano eu vou mostrar essa página aqui, ó, que é a página de entrada da sequenciada. Eu não tenho como fazer uma sequenciada de fábula sem o texto da fábula. Então, em todos os anos eu vou ter esse texto iniciando a sequenciada e as atividades vão ser mudadas de acordo com a idade biológica e a BNCC necessária na série, tá? Nesse caso do primeiro ano, a gente tem um texto simplificado, então eu peguei o texto original e eu simplifiquei, inclusive, as palavras para poder estar de acordo com o primeiro ano. Naturalmente, é o professor quem lê, nesse caso. E as atividades de interpretação que eu não vou mostrar aqui por causa dos copiadores que a gente tem na internet, que é uma máquina de copiar, mas uma incompetência total, né? As questões de interpretação, elas são feitas com recortes, coisas do alfabeto, ou para a criança localizar com a ajuda do professor, marcar no texto e simplesmente copiar, que é até uma habilidade ali da BNCC, que é 12LP03, que é copiar textos breves, né? Então, a gente está sempre de acordo aí, em sintonia com. Além dessa questão, a gente vai ter aqui, trabalhando elementos da fábula, então as características ali de narrativa, então, no caso aqui eu trouxe o cenário. Ele vai ser trabalhado com exercícios de alfabetização, então não é nada grave. Nessa primeira página do cenário eu dou o exemplo, e daí eu trago outros cenários que podem acontecer em fábulas, para a criança já internalizar isso. Mas tudo com exercícios que ela consegue. Aí, no caso, é para escrever, contar a quantidade de letras e depois as sílabas da palavra. Então, é uma coisa assim bem presente no dia a dia da alfabetização. E a gente vai trazer também, nesta de primeiro ano, características da tartaruga e da lebre, que são os animais, personagens aí da fábula, para que a criança possa ter uma ampliação de repertório, uma vez que uma das características da fábula é trabalhar com os adjetivos atribuídos aos animais. Então, se eu não conheço características daquele animal, eu não consigo fazer essa ligação com os adjetivos utilizados no texto. Então, eu vou trazer aqui o que que é a tartaruga, quais são os hábitos dela, muito de acordo, vocês viram que é um textinho bem breve, um textinho bem curto, né? E são características essenciais para a criança aprender e depois a gente trabalha como que é a tartaruga e como que é a lebre ali da fala. Fora isso, a gente vai ter em todos os volumes o reconto, e daí gradual. No primeiro ano vai ser com figuras, no segundo ano vai ser figuras e textos breves, no terceiro ano eles vão fazer a recolocação do reconto, no quarto e no quinto eles vão produzir inteiro, mas com estratégias diferentes. Então tem uma evolução aí de acordo com o que a gente espera da criança. No segundo ano, a gente vai ter, além de todas as coisas que tem, todas as sequenciadas, que é a apresentação do texto, das características dos animais da presentes,
e do reconto da fábula, a gente vai ter um trabalho com o uso de repertório da fábula, e no caso a gente vai aprender com leão e com ratinho, né? Para analisar as palavras. Então, eu vou partir da palavra leão para poder formar palavras novas. Vou partir de ratinho para a formação de novas palavras, que é uma habilidade da BNCC bacana, né? Então, eu estou trabalhando ali, puxando isso daí de acordo com o contexto. E eu vou trabalhar com a moral da história em todos também, tá? Só que aqui eu trouxe uma página para vocês verem. Ela vai ser diferente para todas as séries, cada série na sua casinha. No caso do segundo ano, a gente vai trabalhar os valores humanos, que é o que a gente faz com todas as séries, mas a gente vai ajustar a alfabetização. Vocês podem ver aí por essa página que eu trago outras morais para uma mesma fábula, então uma flexibilidade aí de lições, falando a mesma coisa, mas com segmentação de palavras em frases, que é um item aí de segundo ano. Já no terceiro, a gente trabalha com os ajustes de ortografia. Então, olha lá. Lembra que eu falei que eu uso os personagens para poder partir para coisas de ortografia e gramática? Aqui, aprendendo com a cigarra, a gente vai trabalhar com a separação de sílabas, mas do RR, que é uma questão de ajuste de ortografia também. Então, além de trabalhar o RR enquanto separação de sílaba, eu vou trabalhar com RR e R isolado, né? Então, R brando e R forte, RR, na formação de palavras, quando eu falo e quando eu encaixo, que é a segunda página dessa atividade aí. Além disso, eu vou trabalhar já com a questão de pontuação. Então, eu trago um diálogo entre a cigarra e a formiga, para poder trabalhar ponto final, exclamação, travessão, que são itens aí também da série. E daí eu vou fazer isso em 2 páginas, que eu não mostrei aqui tudo. Mas também tem todo aquele trabalho, início com o texto, características dos animais, a moral também é trabalhada aqui, e o recurso. No quarto ano, eu escolhi o corvo e a raposa, e também é importante ressaltar que eles foram escolhidos a dedo para cada série, de acordo com as características do texto. O que, que era mais apropriado para cada aluno. Nesse caso do Corvo e a Raposa quarto ano, a gente tem um trabalho de uso de dicionário e contextualização. Então, eu trago o significado e a reescrita do trecho com sinônimo, que eu vou trabalhar ainda um pouquinho com polissemia também, que é um item previsto na BNCC. Então, isso vai ajudar a criança a começar a ampliar esse repertório e ter maior articulação na hora que escreve o texto para não utilizar palavras repetidas, né? Então, esse é um item importante. Além disso, eu vou trabalhar aí com as adjetivações. No terceiro ano, eu faço um trabalho especial com adjetivos, que é da série, tá? Que eu não mencionei lá, mas está no material. E no quarto, eu retomo os adjetivos com substantivos. Então, olha, ó, quem tem cuidado é cuidadoso. Quem tem coragem é corajoso. Então, eu trabalho a vaidade do corvo da fábula, que ele é vaidoso, para poder trazer essas questões de gramática contextualizada. Então, eu estou lá com adjetivos e substantivos dentro do texto para que a criança perceba tanto como que passa adjetivo para substantivo e substantivo para adjetivo. Então, é trabalhado os 2 itens. E para quinto ano, gente, esse aí foi o do meu coração, foi o que eu demorei mais para fazer. Tive muito cuidado na escolha das atividades. E elas ficaram bem assim, de acordo com o que eu esperaria de um quinto ano. No Aprendendo com o Sapo, veja que eu sempre parto dos personagens, né? Porque é isso que a gente tem ali dentro da fábula, os animais falantes e famosos com a articulação dos valores humanos, características de seres humanos. Aí eu vou trabalhar muito com a questão da linguagem. Então, a gente vai ter o sapo e o boi. No caso do sapo, eu vou ter uma questão aí também de uso de dicionário que vai aparecer na segunda página e contextualização. Mas um enfoque especial para a questão das onomatopeias. Então, os sapos, eles coachavam à beira da lagoa.
Então, eu parto do fato do coachar ser o barulho do sapo e eu trago barulhos de outros animais para a criança recortar e colar no local certo e ampliar esse vocabulário, para que ela perceba que ela pode utilizar, por exemplo, que os insetos zumbiam, ou se não que. Deixa eu ver um outro. Sei lá, os cães latiam, os lobos uivavam, né? Então ela pode usar isso no texto dela quando ela for utilizar como recurso. É a onomatopeia em forma de palavra. Então, o tipo de som, por exemplo, do uivo é au, mas ele é chamado de uivo. Então, essa nomenclatura, essa identificação e nomeação, ela é bem legal para quinto ano. E a gente vai ter o tempo da fábula, esse daí também é do coração, porque eu adoro tempo verbal. Primeiro eu trabalho uma contextualização dentro da fábula, o que que é presente e o que é passado, porque a gente tem características próprias da narrativa que o quinto ano merece explorar. Então eu vou explorar que quando a história é contada, ela está no passado, mas quando um personagem fala, está no presente. Para que eles percebam na hora de escrever o reconto que está lá no material, que eles precisam utilizar esse recurso. E eu também ensino eles estruturas fixas que tem na fábula, né? Que eu não vou contar quais são. As pessoas aí que querem copiar, que lutem para estudar o gênero e descobrir isso sozinhas, né? E eu prometi falar para vocês sobre a engenharia pedagógica. Por trás disso, tem toda uma engenharia pedagógica, que é um trabalho desenvolvido pelo Grupo Expolidora de Educação. E as pessoas aprendem dentro do curso de engenharia pedagógica. Engenharia pedagógica não, desculpa, elaboração de material didático. Aqui eu estou com a engenharia na cabeça. Se você tiver interesse em fazer o curso, ele não é apenas para que você se torne um elaborador de material didático, mas também para que você compreenda vários detalhes da sala de aula que não são suficientes de compreender quando você só faz a sua graduação, né? Então, é uma coisa bem mais aprofundada. E também é por causa da questão que quando você se forma em pedagogia, você não tem na sua formação de pedagogia aulas voltadas para a preparação de material didático, mesmo porque se você reparar, muitas vezes nem o professor da faculdade consegue montar o material didático dele. Ele vai usar xerox, livros, porque ele não tem essa formação, então ele não consegue passar para você. Então, olha o perigo de você utilizar um material feito por você se você não tiver essa formação, pelo menos, né? E é um crime, gente, as escolas pedirem isso para o professor, vou dizer. Ainda bem que algumas já estão contratando os elaboradores profissionais, porque elas já estão mudando aí o foco e percebendo que isso causa falhas, dificuldades na aprendizagem, né? Espero que vocês tenham gostado do material de hoje aí que eu trouxe. Eu vou deixar no resumo do vídeo o link direto para a coleção, se você tiver interesse. Pode clicar lá que vai ter o preço, os detalhes, as amostras para você dar uma olhadinha a mais, ok? Até nosso próximo encontro e bom trabalho para vocês. Nada de confundir fábula com conto agora, hein?